Glória a Deus. Olá, meus queridos, muito bem-vindo ao nosso canal. Já estamos ao vivo aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Já estamos ao vivo no Facebook, daqui a pouco nós estaremos lá no nosso canal no YouTube, o canal da Palavra de Deus, o meu, o seu, o nosso canal. E nós crescemos juntos na graça e no conhecimento. Querido, hoje no Falando a Verdade com o pastor Francisco, hoje o tema é maravilhoso. Eu gosto muito de falar, debater sobre esse tema, né? E é tamanha importância e relevância para os dias de hoje. O tema de hoje, no Falando a Verdade com o pastor Francisco, o cristão pode ir atrás de revelações hoje em dia? Afinal, qual? Que tipo de revelação você tem ido buscado hoje em dia? Queridos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, deixa seu like, comenta, compartilha, né? Clica no sininho das notificações e só bênção de Deus. O canal está cada vez mais crescendo e eu agradeço a Deus e agradeço você também. Lá, se você sentir de Deus em ajudar o nosso projeto, o nosso canal, com a sua oferta missionária, nos ajude. Temos ferramentas, né, para comprar, para nós trabalhar. E se você sentir necessidade de ajudar o nosso ministério, ajude. Nós temos o nosso ministério, né? Temos nossas obras, as nossas obras sociais, né? Vamos lá? Falando a verdade com o pastor Francisco, o cristão pode ir atrás de revelação hoje em dia? Queridos, uma coisa é, Deus se revela a sua pessoa. A outra coisa é nós irmos buscar essa revelação para a nossa vida. Deus se revela, irmão. Deus se revela através de sonhos, visão, profecia. Deus se eleva através de revelações. Deus se revela através da sua palavra. A palavra de Deus é a maior fonte de todas as revelações que nós temos que buscar. Deus revela. Agora, outra coisa é nós sairmos em busca da revelação para a nossa vida. Venhamos e convenhamos, nós somos cristãos, somos salvos. Sim, nós sabemos que Deus revela, porque de fato eu tenho que sair correndo de um lado para o outro, entrando de porta em porta, em busca de uma revelação. Me diga aí, se eu sei que Deus ele cura, eu sei que Jesus cura, a palavra de Deus cura, salva e liberta, por que eu tenho que sair correndo para cima e para baixo? Como que está esse meu vínculo de intimidade, de reconhecimento, de relacionamento, de dependência com Deus? Estou falando que é nós que somos cristãos salvos. Faça uma análise, não vou dizer nada sobre isso, mas você faça uma análise como que você está. Amém? Nós vivemos em um certo legalismo hoje em dia. Eu quero deixar algo bem claro aqui, que dentro do sensacionismo e do continuismo, eu sou continuista. Isso é, eu creio nos dons vigentes do Espírito Santo. Eu sou continuista. Eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda opera os seus dons, seus sinais e as suas maravilhas. Amém? Então eu sou continuista. Mas nós temos que ter uma exegese bíblica para entendê-la, interpretá-la em espírito, até os dons mesmo, os seus significados nas nossas vidas. Nos dias de hoje, nós vemos mais pessoas indo em busca de uma revelação do que atrás do próprio Deus. É ou não é? Talvez você conhece pessoas que é assim. Hoje em dia, infelizmente, irmãos, nós vemos as pessoas indo mais atrás de revelação, atrás de uma profecia, do que atrás do próprio Deus. Você sabia que dentro das Escrituras Sagradas, vou falar do Novo Testamento, debaixo do Evangelho da Graça, você sabia o que mais puniu Deus, o seu povo, foi por causa da incredulidade? Irmão, quando eu deixo de buscar em Deus para buscar algo do homem, quando eu passo a buscar mais a revelação, passo a buscar mais a profecia do que ir atrás do próprio Deus, eu estou se tornando incrédulo perante as Escrituras Sagradas.
a maior parte do povo de Deus dentro das Escrituras Sagradas, as nações de Deus dentro da Escritura Sagrada, Deus puniu por causa desse tipo de rebelião, irmãos. Se você olhar dentro das epístolas paulinas, dentro do meio do povo de Deus, aonde aconteciam essas rebeliões, eram advertidos, irmão. Eram disciplinados. Espírito faccioso, espírito que faz dissensões nas igrejas, é o que opera nos dias de hoje. Espírito que faz dissensões, isso é, separa o povo de Deus, é vigente nos dias de hoje. Sim, assim como os dons são vigentes nos dias de hoje, os espíritos que faz dissensões no meio do povo de Deus também são vigentes. E é por isso que dentro das Escrituras Sagradas, como diz a primeira carta de João, capítulo de número 4, João deixa claro: examinai as profecias, provai os espíritos para ver se vem de Deus, irmãos. Então vamos lá, se nos dias de hoje nós vemos mais pessoas indo em busca de uma revelação, em busca de uma profecia, quanto menos atrás de Deus. Se nós buscássemos, preste bem atenção, se nós buscássemos mais Deus na sua palavra, se nós buscássemos mais Deus nas nossas orações, se nós buscássemos mais Deus no nosso dia a dia, 24 horas por 48 interligado com o trono da graça, nós ouvíamos Deus falar conosco muito mais, dentro das Escrituras Sagradas. Agora, irmãos, o problema é que estamos vendo uma geração esquizofrênica que tem mais prazer em ouvir o Senhor falar na boca de um, de outro, do que ir aos pés do Senhor Jesus. Então essa geração, ela se enquadra isso, numa geração esquizofrênica, que é levada pelo seu sentido, pelas suas ideias, pelas suas emoções, pelas ações do coração, pelas suas intelectualidades, pelas suas vontades. Isso é esquizofrenia, irmão, que vem de um termo de esquizofrênios, que se deixam se levar. Por isso que a Bíblia diz: não sejai-vos igual a menino, imaturos, levado por ventos de doutrina. Então nós vivemos isso. Se os cristãos hoje em dia, eu não estou sendo, como posso dizer, um legalista, ou como chama, tem a palavra certa, eu esqueci, fugiu da memória, mas entendo uma radical, não era essa, mas vamos supor, um radicalista, em dizer que todos os cristãos, não, nem todos, mas eu vou citar algo aqui muito preocupante. A maior parte dos cristãos hoje em dia deixam de lado a fonte de toda a revelação para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, para buscar no profeta. Deixam de lado a buscar a Deus em suas orações, porque Deus se revela em oração sim. Irmãos, quando eu estou preparado, estou em oração com Deus, Deus se revela comigo de várias maneiras. Eu vou usar eu como figura, vamos lá. Deus se revela através de sonhos. Deus se revela através de manifestações, de arrebatamento, em espírito, em sentido, em diversas maneiras. Deus se revela quando eu estou louvando a Deus, quando eu estou quietinho. Deus se revela a mim. Por quê, irmãos? Desde o meu conhecimento, da minha conversão, nunca me deixei se levar por esses ventos de doutrina. Mesmo quando eu estava gatinhando. Sabe por que eu nunca me deixei se levar? Porque desde quando eu comecei a gatinhar andando aqui, sobre as Escrituras Sagradas. Então hoje faz toda a diferença em mim. Então nós vivemos uma geração esquizofrênica, que se buscasse mais a Deus em suas orações, em meio às suas consagrações, no jejum, na palavra de Deus, ouvia Deus mais falar. Agora, tem algo muito importante que eu quero ressaltar aqui, que a nossa vida como cristão não pode ser vista do ponto de vista assim: eu posso isso ou eu posso aquilo. A partir do momento que você se vê, você que é cristão, você que se titula salvo, se você tem esse hábito, eu posso isso ou eu posso aquilo, querido, tem alguma coisa de errado contigo, porque a palavra de Deus é clara, é suficiente. Então vamos lá, venhamos e convenhamos. Na verdade, a consciência da verdade nos traz a liberdade.
Vou explicar direitinho. Na verdade, a consciência da verdade nos traz liberdade. Aonde você pode achar algo parecido com isso na Bíblia? A Bíblia diz o quê? Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. O que traz à nossa memória aquilo que traz esperança? A palavra de Deus, irmãos. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Paulo fala na sua epístola de Romanos que o povo de Roma, ali, o povo dele ali, procurasse ter uma mente renovada. Uma mente, o que é uma mente renovada? É uma mente transformada pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é luz para a nossa mente, ela é luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105 fala assim, ó, lâmpada para teus pés, luz para o teu caminho. O caminho na Bíblia é o caminhar com Deus, irmão, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se nós tivermos, e a luz é a palavra, então se nós temos a luz diante do nosso espaço, você não cai, você vence, você consegue chegar onde o Senhor quer. Então nós temos que olhar bem para isso. O que nós entendemos de revelação? Uma pergunta aqui, o que nós entendemos de revelação? O que você tem entendido de revelação? Se nós estivermos falando de algo normativo, em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas, aí nós estamos tocando num princípio elementar ortodoxo, protestante, que é o solo das Escrituras Sagradas. Tem uma frase de Lutero que ele diz assim, ó, fiz uma aliança com Deus, que Ele não mande sonhos, nem visões, e nem mesmo anjos, porque eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, e ela é capaz de me trazer tudo o que eu preciso em vida, e tudo o que eu preciso também na vida que vem. Então Lutero trouxe uma frase aí, que venhamos e convenhamos, analisa bem, queridos, acreditar na multiforme de Deus trabalhar, não é suficiente para nós, irmãos. Lá em Joel capítulo 2, o Joel está liberando uma profecia, ele diz assim, no final dos tempos, jovens profetizarão, velhos terão sonhos. E se nós olharmos para isso, isso se cumpriria e está se cumprindo. E eu acredito que muito na base bíblica para aquilo que eu vivo nos dias de hoje. Então, de fato, nós temos que acreditar nessa palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação para os dias de hoje. Nós estamos vendo, está se cumprindo toda a palavra que o Senhor prometeu. Paulo diz em Coríntios a respeito dos dons. De fato, o cristão deve sim acreditar nas revelações? Sim, deve. Mas eu pergunto, qual revelação? O que é essa revelação? No ponto de vista normativo, nós temos as Escrituras Sagradas, amém? Nós temos aqui, no ponto de vista normativo. Lá em Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim para o jovem bispo de Éfeso, olha, não inventa nada não, porém, permaneceu naquilo que aprendeste, que foi inteirado, sabendo as sagradas letras, capaz de tornar sábio para a salvação em Cristo. Você está entendendo? Aí ele diz, porque toda a Escritura é inspirada por Deus para repreensão, útil para ensino e educação, na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Você está entendendo? Nesse sentido aqui das Escrituras, é plenamente suficiente. Nesse sentido aqui que nós estamos dizendo de revelação da Escritura, é plenamente suficiente. Porque aqui é uma revelação, as Escrituras Sagradas. Agora, irmãos, os dons ministeriais, olha, ainda que eu entenda que há muito complexo sobre isso, agora isso não pode ser tratado como de uma forma ordinária.
à luz dos ensinos bíblicos. Você está entendendo? Por exemplo, Paulo escreve em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz: tudo que for escrito para o nosso ensino, foi escrito para que tenhamos esperança. Em outras palavras, está deixando bem claro, as escrituras sagradas é suficiente. Agora, se você estiver, é muito interessante isso. Agora, se você não estiver satisfeito com as escrituras sagradas, então você precisa avaliar sua maturidade cristã. Você está entendendo? Se você não estiver satisfeito com a escritura sagrada, porque, irmão, se nós parar para analisar aqui, a maior parte desse público, né, que vão buscar, que vive em busca de revelação, que vive em busca de profecia, se analisarmos dentro das escrituras sagradas, é um povo que é uma comunidade, é um público que não estão satisfeitos com as escrituras sagradas. O que leva a pessoa a não se tornar assim insatisfeito com algo? É quando você deixa de buscar aquilo, de compreender. No caso da escritura sagrada, quando você não tem vontade para ler, quando você não busca a direção do Espírito Santo, quando você não faz a vontade do Senhor, quando você não medita nela, na palavra, a palavra de Deus, ela reflete em nós. Nós temos que concordar, irmão, que a palavra é a maior revelação para as nossas vidas, é a maior fonte de revelação para os dias de hoje. Vem para cá. Nós estamos hoje nós fizemos o 6º dia da nossa campanha, a campanha de Naamã, meio-dia. Amanhã nós finalizamos. Quem está comigo nessa campanha, primeiro dia, dentro do capítulo 5 de Naamã, Deus revelou de uma forma maravilhosa. Segundo dia, Deus deu outra revelação de uma forma maravilhosa. Eu estou falando dentro da palavra. No terceiro, no quarto, no quinto, hoje no 6º, cada dia Deus falou: olha, isso se cumpre, porque é uma revelação. É uma revelação que vem de uma fonte de revelação que é a boca de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova. Então, a maior evidência é se nós tirarmos nesses 6 dias que nós estamos, o quanto a palavra se revelou. Entendeu? Mas nós temos que tomar muito cuidado. De fato, nós temos que concordar, sim, que a palavra de Deus é a fonte de revelação, né? E ninguém aqui está tirando os dons. Pelo contrário, os dons são vigentes, os dons são permanentes. Ninguém aqui está cessando os dons, né? Para deixar bem claro. Mas vamos prestar atenção que há muita coisa escandalizada aí, que há muito escândalo aí há. Qual é a minha conclusão em cima disso? Os dons de profecia, dom de revelação, não são banalizados, irmãos. Preste bem atenção. A minha conclusão que eu tenho dentro disso, que os dons de profecia, os dons de revelação, ou seja, qual for o dom, ele é do Espírito Santo, e o dom não pode ser banalizado, porque é obra viva do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Mas, preste bem atenção, mas a maneira que muitos estão usando os dons, estão banalizando-os e escandalizando. E Paulo diz nas suas epístolas, né? Filhinhos, não vos enganeis, não vos deixeis se levar, Deus não se zomba, e aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, versículo 13, ele diz assim, digo e repito, se alguém anunciar qualquer outro evangelho, que seja diferente daqueles que vos acolheram, que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo. O que é o outro evangelho que ele está falando? Um outro estilo de pregação que não condiz com isso daqui, que não condiz com isso daqui. Pastor Francisco, existe igreja de revelação dentro da Bíblia? Olha, se você examinar as Escrituras Sagradas com prazer, com paciência, pedir a direção do Espírito Santo para interpretar, você vai entender que lá no Velho Testamento existia
muitos falsos profetas. E todo falso profeta, ele tinha o seu templo, a sua casa, né, o seu lugar, a sua sinagoga, para estar ali. No Novo Testamento, nós conhecemos alguns grupos, né? Um dos grupos que eu vou trazer aqui eram os grupos saduceus. Os grupos saduceus, eles eram modernistas da ala liberal, diferente dos fariseus, eles ignoravam as tradições judaicas. Esse grupo de saduceu, dentro de vários outros grupos, né, que banalizava o evangelho, trazido para os dias de hoje, são essas igrejas de revelação. São os mesmos. As mesmas igrejas hoje, uma igreja de revelação, irmão, que não prioriza isso daqui, que não prioriza Cristo como Salvador e sobressai exaltando os dons de revelação, os dons de profecia. Querido, Deus não está nesse lugar. Porque é comum você ver essas igrejas de revelação, elas ressaltam mais as profecias, mais as revelação. Você entra num culto de uma igreja dessa, se tiver 5 minutos de palavra, tem, e quando tem os 5 minutos de palavra, não tem nem a interpretação dos 5 minutos da palavra. A maioria desses pastores aí, eles pregam 5 minutos de palavra e ainda não interpreta a palavra, porque o coração deles, entendeu? O gênero deles já os faz levar para as revelações. Então é assim na igreja. Então a maioria dessas igrejas de revelações são essas igrejas que o apóstolo Paulo estava dizendo bem aqui, que se alguém vos ensina outro evangelho, amaldiçoado és. Você está entendendo? Essas igrejas de revelação, elas surgiram de um liberalismo teológico, de uma fonte de liberalismo liberal, inclusive que se enquadra a esse grupo aqui dos saduceus. Os saduceus, eles eram uma ala liberal. Dentro de outros grupos, né, eles eram uma ala liberal. Essas igrejas de hoje em dia, elas têm implantado dentro delas o tal de liberalismo. O evangelho modificado, o evangelho interpretado da maneira como eles veem. Então eles pegam um versículo isolado, entendeu? Esconde ali, camufla ali o texto, o contexto, e leva as pessoas, os dons é do Espírito Santo. De fato os dons do Espírito Santo. Mas, irmão, o Espírito Santo de Deus não sai entregando os seus dons a qualquer um. E eu sempre falo, da mesma fonte de água, não sai 2 tipos de água. Não sai. A Bíblia é clara. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Essas igrejas de revelação, eles priorizam mais recursos financeiros do que a palavra de Deus. Eles veneram mais o dinheiro do que a palavra de Deus. Eu conheço pastores de igrejas de revelação aí, pastores presidentes, que os seus pastores congregacionais estão passando necessidade, estão passando fome, estão morando em casas de aluguel, irmão. As igrejas estão se acabando, microfone está corroendo o globo do microfone, está faltando matéria para de trabalho. Então essas igrejas de revelação excluem a palavra, o evangelho, que diz que nós temos que compadecer do pobre, da viúva, do necessitado. Faça uma prova, chega no seu pastor de revelação e fala: estou desempregado, tem como você me ajudar com um salário até eu abrir as portas? Faça uma prova. Até abrir as portas para mim, ele vai dizer: não, nós vamos estar orando pela tua vida. Não vai, irmãos, não vai. Essas igrejas de revelação, elas exaltam a revelação, as suas profecias, você está entendendo? Os dons, e diminui o Cristo, o nosso Salvador, e a sua palavra. Você está entendendo? É em que se enquadra onde Paulo falou. Então nós temos que acordar que a palavra de Deus é a revelação. O Paulo está dizendo aqui, ele está deixando bem claro, né? Existe
essas igrejas assim, existe, mas não são igrejas, não tem base sustentatória, não tem base bíblica. E o povo está deixando. Querida, a Bíblia é clara, nem todo mundo diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Naquele dia o próprio Jesus falou assim: Senhor, mas eu falei no teu nome. Como pode, irmãos? Como pode? Essas igrejas, elas ministram aquela falsa cura. Se você fazer analogia de um centro de umbanda, um centro de macumba, e essas igrejas de revelação, elas têm bases em comum. Você está entendendo? Tem base comum. Eu vou falar para alguém que frequenta a vida inteira essas igrejas. E como é que está a sua vida? Aí a vida sentimental está amarrada há mais de anos. A vida espiritual não consegue crescer na graça, no conhecimento, está amarrado. Aí supostamente manifestam a cura, enganosamente, e está amaldiçoando. Se o próprio Evangelho de Paulo, o Evangelho de Cristo, diz que essas igrejas são amaldiçoadas, o que você está fazendo ali? Querido, demônio também revela. No Novo Testamento está cheio de capítulos, nos livros de Atos, nas igrejas de Coríntios, que demônio também revela. O espírito de engano também. Você está entendendo? Olha, então é um negócio muito sério, irmãos, muito sério. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo admoesta os membros a agirem de modo condizente. Refere a nós cristãos, para agirmos de modo condizente. Condizente com o que, irmão, que Paulo está dizendo? Com as escrituras sagradas. Acorda. Com a sua condição de santo. Olha, Paulo está dizendo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele está falando aos irmãos de Tessalônica, aos cristãos crentes, irmão, que sejam condizentes com a palavra de Deus. Agora me diga uma coisa, como está o seu relacionamento com a palavra, irmão? O que está acontecendo? Paulo está exortando, sejam condizentes com a palavra do Senhor. Com a condição de santo. Com a condição de santo. O que é santo na Bíblia? Os salvos em Cristo Jesus, irmão. Com a condição de santo. Aí ele cita, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 19 em diante, ele cita ali uma lista de qualidade que nós temos que ter. Ele dá um conselho para a igreja. Ele diz assim, não apagueis o Espírito. Ele deixa, não apagueis o Espírito. O fato da Bíblia dizer que o Espírito Santo, os dons do Espírito estão disponíveis à igreja, mas não é para qualquer um. Buscai os dons, a palavra de Deus diz. Agora as pessoas não querem buscar os dons. Aí preferem buscar na boca dos outros. Paulo diz, ele dá uma lista de conselhos, depois ele fala, não apagueis o Espírito. Agora, como o Espírito pode ser apagado? Será que de fato pode ser apagado? Pode, irmãos. Pode. A Bíblia nos ensina. Talvez você está entendendo como é que está a sua vida através dessa live. Primeiro, como que eu posso apagar o fogo do Espírito, os dons do Espírito da minha vida? Quando eu perdo o temor a Deus, irmão. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a maioria desses líderes religiosos, falsos mestres, falsos pastores, essas igrejas aí que não tem base bíblica para estar aberta, sabe por que abre? Sabe por que a igreja, porque você vê tanta igreja abrir? O fato de você ver tanta igreja abrir com a placa assim, revelação, tabernáculo da revelação, revelação não sei da onde, ministério da revelação, porque o evangelho, ele é livre, mas nem todos querem se tornar livre pelo evangelho. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que quer, só que a Bíblia diz, tudo vamos prestar conta. O fato de você, sabe qual que é o problema? A visão
de hoje em dia, eu vejo várias igrejas abrir, é sinal que Deus está operando. É sinal que Deus está no negócio. Você está entendendo? Então, quando você vê essas igrejas, esses líderes, esses pastores, o temor ao Senhor eles já perderam faz tempo. Perderam o temor ao Senhor. Quando perde o temor a Deus, a Bíblia diz que são levados pelas suas próprias concupiscências. E também lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, o próprio Deus os entrega à margem do erro, porque criaram na mentira, tanto quem busca como quem pratica. Se você está buscando, é porque você está crendo naquilo. E Deus, na sua soberania, na sua justiça, Ele entrega todos à sua própria margem do erro. Aí no versículo 12, Deus explica: porque não deram ouvidos à minha palavra e criaram na mentira, se desviaram os ouvidos da verdade. Então, irmão, esse público deixaram de temer ao Senhor. Quando deixou de temer a Deus, passaram a amar o dinheiro, aí não compadece do pobre, da viúva, do necessitado. A igreja está com pessoas que estão passando fome, mas eles estão preocupados. Pastores de revelação, de igreja de revelação, nem dormem direito, irmão. Você acha que eles usam esse verbo assim, ó, eu nem dormi a noite toda, porque eu estava orando pela sua vida numa campanha. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Sabe por que eles não dormem? Porque eles estão pensando no dinheiro. São avarentos. Avarentos, irmãos. Não dormem. O avarento. E eu já uma vez eu tenho uma live aqui no nosso canal no YouTube, onde eu qualifico alguns que tem o pecado da avareza, né? O avarento, ele tem muitas qualificações. Tem uns que não conseguem nem descansar, ter paz, nem dormir direito por causa da cobiça pelo dinheiro. Esses pastores dessas igrejas assim, você pode ver que todos eles são ricos, sim ou não? Mas quem que alimenta eles, irmão? É você. É você que alimenta eles com salário. É você que alimenta eles. Eu conheço pessoas que vendem até os seus imóveis, irmão. Eu conheço pastores que são tão desequilibrados que eles não dormem, eles não veem amanhecer o dia para poder correr na empresa de fulano, na empresa de ciclano, no trabalho de Beltrano, para poder tirar quanto ele puder tirar. Esses pastores se enquadram aonde a Bíblia fala, que comem a lã da ovelha. Sabe quem são eles? Os verdadeiros estelionatários da fé. Ora, são os verdadeiros estelionatários da fé. Você sabia que dentro do Código Criminal Penal brasileiro, quando você toma posse de algo, ou você se sujeita, ou você se torna complacente àquilo, você está sujeito às penalidades da lei? Do homem. Você sabia que é na de Deus também? Você sabe que são estelionatários da fé, são mentirosos, enganosos, eles tiram tudo. O estelionatário, ele não está preocupado com o velhinho, com a velhinha, com o que está doente, com o que está passando fome, não. Esses estelionatários da fé é do mesmo jeito. Não está preocupado com a tua alma, não está preocupado com o teu crescimento. Eu conheço alguns que inventam até campanhas de libertação, no intuito de arrecadar fins lucrativos. Não é para libertar, porque na verdade demônio não expulsa demônios, irmão. Eu conheço pessoas que levam pessoas que estão com problemas, vida amarrada, estão com demônios na sua vida, precisam de uma libertação, e levam a essas igrejas. Demônio não expulsa demônio. Agora a palavra de Deus, oração, jejum e consagração, essa sim. Se você entrar pelo caminho da oração, da palavra, do jejum, da consagração e não se libertar, alguma coisa tem de errado contigo, muito sério. Porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura. Você quer uma revelação? Eu estou com um manual aqui, ó, cheio de revelação de boca de Deus. Então o que acontece? Há possibilidade de apagar o Espírito Santo, os dons do Espírito? Sim. Primeiro, se você citar só duas, dentro de outras, só duas. Primeiro, quando perde o temor ao Senhor. Segundo, agora isso aqui é importante, ó. Segundo, quando você determina ao Espírito aquilo que você quer que Ele revela.
É o que mais tem, irmãos. Cristãos determinando ao Espírito aquilo que Ele revela, o que eles querem. Então isso aí apaga o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque você passa a ser guiado pelas suas vontades, suas carnalidades, suas emoções, coisas do tipo. Então o segundo requisito que pode levar a apagar o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo, é quando você determina ao Espírito aquilo que você quer que ele revele, não o que ele quer revelar. A maioria dessas pessoas que buscam essas igrejas, buscam no intuito, buscam com a motivação no seu coração, que é a sua vontade, não o que Deus quer, nem pelo Espírito. Porque até então, se fosse, não iam aos pés do Senhor. Você está entendendo? Não tem palavra, não tem você está em contradição, irmão. Porque você mesmo vai buscar essas igrejas, você vai buscar essas igrejas, para receber algo que o Espírito quer, que você quer que ele fala. Entendeu? Você mesmo quer direcionar o Espírito Santo, né, como você quer que ele trabalhe. É desse jeito, irmão. Então a maioria dessas pessoas, elas agem desse jeito. Por isso que estão com as suas vidas amarradas, até com isso. Querido, nós temos que se levantar para combater esses falsos profetas. Olha, vai descer de carrada para o inferno, irmão. Vai descer de carrada para o inferno. Não haverá tempo. Vai para Amós 8:11. Hoje você rejeita essa palavra, naquele dia você vai desejar. Amós 8:11, se não me falha a memória, está assim escrito: assim previne o Senhor Deus, enviaria fome e sede sobre a face da terra, mas não só fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Essa palavra que você rejeita, amanhã você vai desejá-la, e não vai encontrar, irmãos. Aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo é bem claro, ele diz que o Espírito, escute essa, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo é bem claro, ele diz que o Espírito distribui os dons como ele apraz, do jeito que ele quer. Você está entendendo o mistério? Não é qualquer um dizendo assim diz o Senhor, não. Não é qualquer um enrolando a língua falando em profecia, não. Não é qualquer coisa que você vai ouvir, não, irmão, e vai sair batendo palma. Não é qualquer coisa que você ouve e sai derramando lágrima. Mas, ele falou um caminhão, mas uma coisa ele acertou, é de Deus. Aí você vai e bate palma. Que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa que nós estamos vivendo? Olha aqui o que diz lá em 1 João, capítulo 4, carta de 1 João, capítulo 4. Eu achei que não ia conseguir finalizar. Eu até tenho muita coisa para falar ainda. Mas se você quiser um segundo episódio para que eu continue, você deixa nos comentários: pastor, continua aquela live, porque eu tenho muita coisa para apresentar e provar na Bíblia. Entendeu? O que está acontecendo nos dias de hoje. Mas se você achar que foi suficiente, também deixa nos comentários: pastor, suficiente. Olha o que diz em 1 João capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer espírito. Aí ele fala: provai se o Espírito Santo procede de Deus. Aí você não busca se encher do Espírito Santo. Quem busca o Espírito, se encher do Espírito Santo, tem bravura, tem coragem, tem determinação. Chega e faz a prova na cara mesmo. Aí você vai ficar rindo para lá, rindo para cá. Eu não tenho coragem. Uma falsa risada, porque você já se deixou se levar essas carnalidades da carne, irmão. Então, se você não tem essa coragem, irmão, busca ter, porque a Bíblia diz: amado, não deis crédito a qualquer espírito. Provai se o espírito procede de Deus ou do diabo. Você pode provar, irmãos. A Bíblia te dá capacitação para isso. Em vez de você ficar correndo atrás de revelação, de profecia,
Corre atrás do dom do discernimento, irmão. Corre atrás do dom do discernimento. Aí João diz assim, ó, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você está entendendo? Nisso reconheceis o Espírito de Deus, porque todo Espírito que confessa Jesus Cristo veio da carne de Deus, e todo Espírito que confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse Espírito é do anticristo. Como que você pode ter esse discernimento entre esses dois versículos aqui? Baseado nas Escrituras Sagradas, na sã doutrina. Você vê o cabra abrir uma igreja de revelação, irmão, mas ele não está preocupado com nada na sua vida, só com o que você tem. Essa é uma evidência que o Espírito não vem de Deus. Está na cara. Você está indo se deixar se levar para o que você quer. Olha, dentro da tua congregação, aquela que você tem raiz, que você foi batizada, ou aquela que você buscou no seu coração para congregar, que tem a doutrina, Deus revela na sua vida através dela lá, onde você está. Você não precisa sair correndo desesperadamente. Aí ele diz, né? Ó, filhinho, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, aquele que está no mundo. Como é que você vence esses falsos profetas? Como é que você não se deixa cair por essas igrejas de revelação, essas igrejas de falsas curas, falsa libertação, de profecias? Como é que você não se deixa cair por eles? Quando você tem a palavra, João está dizendo, quando você tem a palavra, você está entendendo? Porque a palavra está dentro de nós, e ela não nos deixa ser enganado nem confundido, está entendendo? Então preste atenção, irmãos. Então não tem base bíblica. Você está correndo, você está caminhando, você abraçou um liberalismo teológico, ideologias, crendices. Você está entendendo? Nós temos que ser sábio. Eu trouxe um resumo aqui bem claro, apresentei versículos bíblicos. Você está entendendo? Paulo ele deixou bem claro que o Espírito Santo de Deus, ele que distribui, ele que entrega da maneira como ele quer. Agora me diz uma coisa, vem para cá para nós finalizar. O cara vive na prática do pecado, ele distorce o evangelho, criando um outro evangelho anatema, evangelho amaldiçoado, que a própria palavra de Deus diz. Se você conhece o evangelho de Cristo, você vai andar como Cristo andou. Eu, como pastor, se eu conheço o evangelho de Cristo, eu ando como o Cristo andou. Eu ajo como ele agiu nessa terra, não como a minha vontade. Paulo dizia assim: hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esses pastores, falsos mestres, essas igrejas de revelação, contradiz o que Paulo disse aqui, ó. Paulo reconheceu: hoje eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles não vivem em Cristo, eles vivem nas suas vontades. Então preste bem atenção no que você está fazendo na sua vida. Preste atenção no que você está fazendo com sua intimidade, seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o crescimento espiritual é para a salvação. Nessa live aqui, eu não apaguei os dons, não. Eu manifestei os dons, revelando a maneira como nós temos que interpretar, como que nós temos que ver, a maneira como nós temos que agir. Então, irmãos, é tempo de se despertar, é tempo de acordar, porque está se cumprindo a palavra de Deus de uma maneira muito rápida, e que nem eu disse aqui, eu vou repetir, vai ficar de carrada, vai ficar de carrada, vai ficar de carrada, vai descer um bocado para o inferno, irmão, vai descer. Você está entendendo? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. No começo do vídeo eu fiz um apelo, nossos irmãos do Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Você que vai estar vendo o nosso vídeo, a nossa live, se inscreva no nosso canal, compartilha. Se você sentir de Deus em ajudar o nosso ministério e ajudar o nosso projeto nesse canal, para nós comprar
cestas básicas, comprar as ferramentas de trabalho, aquilo que Deus tocar no seu coração. Você pode estar enviando. É muito fácil achar o pastor Francisco em todas as redes sociais. Bom, eu tenho 1, 2, 3, uns 4 canais aí, todos eles eu uso para pregar a palavra de Deus. E a nossa igreja virtual está crescendo aí, graças a Deus, irmão. Está crescendo em todo o território brasileiro e também no exterior também. Deus está levando o Evangelho e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se você sentir de Deus e ser um canal de bênção também na nossa vida, nesse ministério, que Deus abençoe você. Lembrando, amanhã meio-dia, irmãos, o último dia da campanha. O último dia da campanha, né? Os 7 mergulhos na mão. E amanhã se prepara para que Deus vai fazer. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe também a sua família. Amém? Um abraço do pastor Francisco e pega para ti, viu? Deus abençoe.